DRCV Notícias. O relógio já marca 13 horas em Cabo Verde. Estamos iniciando o Jornal da Tarde da RCV para esta sexta-feira e abrimos com os títulos. O Presidente da República considera que tudo foi feito com máxima transparência em relação ao polémico caso salário da Primeira-Dama. José Maria Neves, numa declaração à imprensa há instantes, reconhece que houve falhas do lado da Presidência da República e que o montante em causa já foi devolvido na íntegra aos cofres do Estado. PAICV critica a demora na marcação das eleições autárquicas. O partido acusa o governo de gerir o anúncio da data em benefício próprio para viajar aos municípios a fazer campanha a favor dos seus candidatos. Venezuela, a União Europeia recusa reconhecer eleições até verificação das datas eleitorais. Candidata presidencial norte-americana Kamala Harris promete defender Israel e Ucrânia, apesar dos aliados e membros da NATO e garantirem que os Estados Unidos tenham o maior poder militar do mundo. Kamala fez esta madrugada o discurso de encerramento da Convenção Nacional Democrata. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, edição e apresentação de Orlando Lima. Boa tarde. Ora viva, boa tarde e seja bem-vindo a este Jornal das 3 aqui na sua rádio de Cabo Verde. Presidente da República considera que tudo foi feito com máxima transparência em relação ao caso salário da Primeira-Dama. José Maria Neves, numa declaração à imprensa há instantes, reconhece que houve falhas do lado da Presidência da República e que o montante em causa já foi devolvido na íntegra aos cofres do Estado. Quero informar que, conforme tinha anunciado na minha comunicação de dezembro de 2023 e antes mesmo do pronunciamento dos tribunais, já foi feita a devolução na íntegra aos cofres do Estado do montante recebido a título de remunerações à senhora Primeira-Dama. No concernente às demais questões que têm estado sob escrutínio, importa aguardar serenamente pelo pronunciamento do Tribunal de Contas. Na sequência disso, com certeza, serão tomadas as medidas que tiverem de ser tomadas. O chefe de Estado fala numa nódoa na história do relacionamento entre os órgãos da soberania. Estamos perante uma nódoa na história do relacionamento sem rugas que deve existir entre os órgãos de soberania e, em particular, da cooperação e lealdade institucionais que favoreçam o bom desempenho de cada um deles. Houve falhas do lado da Presidência da República? Seguramente que sim. Com toda a humildade, as reconheço perante a nação cabo-verdiana. Não deveria ter sido assim. Não voltará a ser assim. José Maria Neves diz que leu atentamente o relatório da Inspeção-Geral de Finanças, assim como as recomendações nele ponderadas, mas considera o Presidente da República que houve um aproveitamento político do documento. Pude apreciar o comunicado emitido pelo Conselho de Administração da Presidência da República, na sequência da reação da sociedade a esse relatório e a consequente necessidade de clarificar algumas questões perante um crescendo de aproveitamento político desse documento e de desinformação visando passar a ideia de que a Presidência da República estaria mergulhada em escândalos financeiros ou de má gestão. Há um ponto que desejo sublinhar e é o seguinte: nas ações da Presidência da República não houve, em momento algum, e nem poderia ter havido, nenhum laivo de má-fé, desejo de ludibriar,
muito menos o propósito de produzir benefícios injustificados para si ou para terceiros. José Maria Neves reafirma que, no tocante às compensações da Primeira-Dama, tudo foi feito com transparência. A comunicação que o chefe de Estado fez em instantes à imprensa. E sobre esta declaração do Presidente da República, vamos para uma primeira análise com o comentador António Liar Correia, que está connosco em direto, a quem cumprimentamos e agradecemos. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem. Nestas declarações do chefe de Estado, a falar aqui numa nódoa histórica aqui entre os órgãos de soberania, também a dizer que houve transparência no caso, que já foi devolvido o montante na íntegra aos cofres do Estado. Que análise faria aqui, uma primeira análise, naturalmente, a estas declarações do Presidente da República sobre este assunto? Boa tarde. Eu acho que, antes de mais, quando ele fala em transparência, acho que ele não foge à verdade, porque quando se faz todo o expediente sobre o SIGOF é uma espécie de um aquário onde todas as operações são registradas, ficam transparentes e as pessoas que acompanham o sistema podem ver, guardar escondido, de facto. Mas, por outro lado, há aqui uma pedalada financeira que não pode ser ignorada. A Presidência da República colocou o carro à frente dos bois, à espera de que os bois chegassem à frente, e não chegaram. Foi o que aconteceu com o Dilma Rousseff no Brasil, fez as despesas, fez as coisas que tinha que fazer, tinha as propostas no Congresso para serem analisadas, as pessoas adiaram, não analisaram e caiu. Porque nessas coisas, despesas, não se pode fazer despesas que não estão claramente previstas por lei anterior. Eles fizeram isso e puseram-se a jeito para o aproveitamento político que agora se verifica. Porque é aquela história, a César e a mulher de César, não basta que sejam honestos, tem que parecer também honestos. E neste imbróglio todo estiveram muito mal. O Conselho de Administração, a Casa Civil, expuseram demasiado o casal presidencial. E isso agora não há como adversários políticos que ele tem, que ele conquistou, não se aproveitem, não se aproveitem disso. Agora, de facto, congratulo-se com o facto de prontamente terem deposto os fundos. Aliás, já deixarem de ver isso, já quando as coisas vieram à tona. Quando as coisas vieram à tona. E aí ele não fez mais do que a sua obrigação. E vamos e venhamos. Não há como fugir às especulações políticas. Como ele agora introduziu um elemento novo para a especulação política. Diz que a esposa, a primeira-dama, já está a trabalhar numa outra empresa. As pessoas vão presumir que está numa empresa onde vai ganhar mais que na Alou, vai ganhar muito mais, e que isso deverá a influência do Presidente da República, do facto de ser a companheira do Presidente da República. Está a ver? Nessas coisas fugir às especulações. Considera que está-se aqui a criar um caso novo agora, com a Débora ir trabalhar numa empresa? E é porque repara, ninguém consegue um emprego tão bom. Eu não acredito que a Débora vá para outra empresa que não a Alou, ganhando menos que ganhava lá. E ninguém em Cabo Verde consegue uma prebenda dessas por aquela palha. E quando alguém colocado como Presidente da República tem contactos, está na berlinda, as pessoas, por maldade, pode até por maldade, vão especular que aí agora já diz que já tem a esposa colocada, ganhando mais, e enquanto ele não tem, ele vai ganhar mais, mas ganhando pelo menos a mesma coisa numa outra empresa. É aquela velha história. Quem vai à guerra daí leva. Figuras públicas não podem se expor da maneira como o casal presidencial foi exposto na Casa Civil da Presidência da República. Só para terminar, o Presidente da República fala aqui numa nódoa histórica no relacionamento entre os órgãos de soberania. O que é que José Maria Neves quer dizer com isto concretamente? Olha,
o primeiro-ministro ficou muito iludido pelo namoro inicial com o primeiro-ministro Luís Correia e Silva e pensou que ia ser um passeio de amigos de braço dado. Enganou-se, porque não ia. Primeiro porque o primeiro-ministro não é senhor do partido e o partido tem órgãos próprios que a página Estados não ia abraçar essa subserviência inicial. E agora, ele confiaram nessa amizade, usemos comas, foram avançando com medidas. Foram fazendo salários a primeira dama. Eu acredito que o primeiro salário que lá foi a título experimental. Ninguém disse nada. Foi a segunda. Foi a segunda folha. Foi a terceira folha e aí respastaram-se. Estava coisa ganha. E agora as coisas eram para o torto e estão a ver que aquela relação, aquele namoro acabou. Um casamento nunca existiu e que, portanto, vai ser bastante difícil. E de cada vez que ele abrir a boca agora, vai ter resposta, vai ter gente tentando fazer um gancho entre o que ele diz, a reação dele está tendo em relação ao que aconteceu agora. Como inicialmente, infelizmente, vamos ter um presidente a fininho e isso é muito mau para o nosso sistema político. Obrigado pela sua disponibilidade uma vez mais, António Nogueira Correia. Votos de boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela sua colaboração de sempre com a Rádio de Cabo Verde. Numa primeira análise a esta declaração que o Presidente da República, José Maria Neves, fez há instantes sobre este caso, em concreto ao relatório da Inspeção-Geral de Finanças, a propósito do caso polémico que tem estado a gerar várias reações do salário da primeira-dama, Débora Catiza Carvalho, ela que vai agora para uma outra empresa trabalhar, conforme ouvimos também pela voz do Presidente da República, José Maria Neves, que fala aqui no aproveitamento político deste caso, diz que tudo foi feito com transparência e igualmente realçou o Presidente da República que abre-se aqui uma nódoa histórica no relacionamento entre os órgãos de soberania. Naturalmente que esta declaração do Presidente da República vai merecer nos próximos informativos da Rádio de Cabo Verde reações diversas. 13h13, Jornal da Tarde da sua RCV. PICV fecha dossiê autárquico com a apresentação dos cabeças de lista para Santa Catarina do Fogo. No caso, Manuel Fernandes Teixeira é o candidato e no maio, Valdino Freire de Brito. Por outro lado, a demora na marcação da data das eleições mereceu crítica do PAICV, que acusa o governo de gerir o anúncio da data em benefício próprio para viajar aos municípios a fazer campanha a favor dos seus candidatos. Rui Semedo lamenta que a data para a audição do PAICV sobre a data das eleições foi marcada para 9 de setembro e adverte que essa demora dificulta a organização do processo eleitoral tanto para os candidatos assim como para a instituição que organiza as eleições. Jornalista Edneia Barros. Os dois cabeças de lista para Santa Catarina do Fogo e Maio são jovens e professores, diz o presidente do PAICV. Rui Semedo afirma que assumem a candidatura cientes do desafio de promover o desenvolvimento e inclusão social. Santa Catarina do Fogo é o Sr. Manuel Fernandes Teixeira, mais conhecido no seu meio por Lodi, para a Ilha do Maio. O seu candidato é Valdino Reli Freire de Brito, conhecido no seu meio por Reli. Das candidaturas que temos vindo a apresentar, que são essencialmente jovens conhecedores profundos dos seus municípios, mas também da realidade do país e que nos garantem condições de apresentar projetos sólidos, viáveis, sustentáveis para o desenvolvimento dos seus municípios.
A demora na marcação da data das eleições autárquicas preocupa o PAICV, avança Rui Semedo acusando o governo de gerir o anúncio da data em benefício próprio, com o intuito de fazer a campanha a favor dos candidatos do MPD. Entendemos que o governo está a gerir, de acordo com os seus interesses, a questão do anúncio da data das eleições. Até porque, para dar tempo ao Primeiro-Ministro de percorrer todas as ilhas, todos os municípios, inaugurar as obras que ainda precisam ser inauguradas ou anunciar novas obras, como vem fazendo, um pouco utilizando recursos públicos para viajar para as ilhas, para fazer a campanha a favor dos seus candidatos autárquicos. Rui Semedo lamenta que o governo só marcou a data para a audição do PAICV em setembro, apesar da promessa de que marcaria em agosto, criando dificuldades em matéria da organização de todo o processo eleitoral. E nós, a audição que nos foi marcada foi para 9 de setembro. Imagine que só a partir daí se pode ter uma ideia de qual será a data das eleições, criando dificuldades para as candidaturas, que teriam que organizar em função da data, mas criando dificuldades para a própria instituição que organiza as eleições, que precisa ter um quadro previsível para organizar todo o processo. E quanto às listas para as autárquicas do PAICV, Rui Semedo garante que são exigentes no cumprimento das orientações sobre a paridade. Reforça igualmente que o critério do conhecimento dos municípios pelos candidatos é levado em conta. Cabo Verde tem todas as condições para ratificar, sem dificuldades, a Convenção sobre a Cibercrime, que deve ser adotada pela Assembleia Geral da ONU em outubro próximo. O entendimento vem do diretor-geral da Unidade de Informação Financeira, na qualidade de ponto focal de Cabo Verde do cibercrime. Daniel Monteiro diz que uma das bases da partida é a Convenção de Budapeste da União Europeia sobre o cibercrime, adotada em novembro de 2001. Fazendo parte já da Convenção de Budapeste, e Cabo Verde não só cumpriu exatamente aquilo que está nesta Convenção, foi muito mais além, teve uma regulação muito mais atualizada, mas também há matérias ligadas, por exemplo, que são tratadas no Código Penal, crimes sexuais, principalmente contra crianças, lavagem de capitais, vários crimes que já Cabo Verde, nas suas últimas revisões do quadro legislativo, já tinha dado o salto mais atualizado. Ou seja, para Cabo Verde não vai ser tão complicado, digamos assim, poder adotar as opções. Naturalmente, teremos sempre que fazer a devida conformação numa ou outra situação para estarmos de acordo com aquilo que é o texto e o conteúdo desta Convenção Internacional. A grande inovação da Convenção da ONU é o apelo aos Estados para o mais amplo envolvimento de organismos públicos e privados. Este é um aspecto, e existe até inclusive um artigo concreto sobre isso, ou melhor, alguns artigos que tratam e consideram a questão das universidades, a questão da comunicação social, muito bem relatada e tratada nesta convenção, é a ideia de se poder envolver o mais amplamente possível os organismos, quer públicos, quer privados. Aliás, a resolução falava numa convenção abrangente nesse aspecto, e é uma das grandes inovações a este nível, é a introdução das universidades, das escolas superiores, dos organismos privados, efetivamente, da sociedade civil, no dia a dia, para quer a questão da implementação da Convenção. A Convenção Internacional sobre o Cibercrime está em preparação desde 2019, a cargo de um comitê ad hoc criado pelas Nações Unidas. Da visita ao Instituto do Património Cultural e à Comissão Nacional da Unesco em Cabo Verde, o Ministro da Cultura e Indústrias Criativas, Augusto Veiga, considera que nas instituições visitadas o maior problema reside na gestão dos recursos humanos. Problemas que têm que ver com, nomeadamente, o déficit do pessoal, para os quais o Governo está a trabalhar na perspectiva de soluções. Reportagem com a Joana Lopes.
Após a sua investidura na função de Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga tem estado a visitar as instituições que tutela para tomar pulso da situação reinante nesses departamentos do Ministério. Hoje foi a vez de visitar o Instituto do Património Cultural e a Comissão Nacional da Unesco em Cabo Verde. Visitas de cortesia que lhe permitiu conhecer as instituições, a situação dos recursos humanos e os projetos em carteira. E o problema maior que se coloca tem que ver com a gestão dos recursos humanos, assegura o ministro. A maior preocupação tem sido a gestão dos recursos humanos. Essa é uma preocupação grande. A nível de projetos tem sido extremamente positivo. A maior preocupação é essa neste momento, a questão da gestão dos recursos humanos. Há situações que são legais, que o governo está a trabalhar neste momento para resolver várias pendências que existem na administração pública, mas também há outras formas também de mobilidade também que nós podemos utilizar para resolver. Há uma carência a nível de recursos humanos em várias instituições, devido a reformas, devido a licenças sem vencimento, então nós estamos a trabalhar já e iniciamos esse trabalho de tentar mobilizar e conseguir a melhor forma para reduzir esse déficit. Brevemente vai reunir-se com os ministérios com as quais tem gestão partilhada para analisar a melhor forma de dar continuidade aos projetos em curso, avança o governante Augusto Veiga. Temos com o Ministério da Educação e o Ministério da Agricultura e Ambiente gestão partilhada, por exemplo, aqui na Comissão, mas também temos com a Administração Pública também do Arquivo Histórico. Então temos a gestão partilhada em vários projetos e pretendemos também reunir com esses ministérios para ver como é que nós podemos trabalhar da melhor forma, dar continuidade aos projetos existentes e tentar também ter projetos novos. As visitas de cortesia vão prosseguir na próxima semana. A Associação Cesária Évora realiza amanhã no Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design no Mindelo uma degustação de sabores de Cis, uma viagem pela culinária tradicional de Cabo Verde, evidenciando os principais pratos apreciados pela Cesária Évora. Patrícia Martins. Um momento intimista da partilha de memórias e histórias vivenciadas com a diva dos pés descalços é o que pretende a organização, revela Janete Évora, neta de Cis e também presidente do Conselho Diretivo da Associação Cesária Évora. Nosso objetivo é criar um momento intimista para pessoas, principalmente imigrantes, que é uma época de afluência, para trazer estes gostos terra a terra, criar as memórias, que venham a ser memórias que não têm de infância, de casa, comidas que estava a passar ali e para celebrar seu aniversário, que ele estava a fazer 83 anos. Normalmente, que a atividade que nós fazemos mais em dezembro é um cargo emocional ainda mais forte, porque é a data de falecimento. Mas nós estamos a fazer exatamente para mostrar que precisa chorar naquele dia, não está a caminhar, mas sempre tem aquelas lágrimas e tem uma imensidão de pessoas, então cada dá para ter aquele contacto mais uma pessoas. Então, se ali é um momento mais intimista, tem pessoas, seja amigo, e não está a ter um momento de partilha de histórias, por exemplo, microfone aberto, quem quer bem, como dizer, tudo que havia tem alguma história, mas se nele ser mãe esse dia, porque ele era um ambiente de povo e muito simples, então nos casos era aberto, tudo gente tem alguma história maciça, para ter essa proximidade de uma pessoa, ouvir essa história, relembrar-se a vida e a mulher que ela foi. Degustação dos principais pratos apreciados pela CIS, ela que recorda Janete Évora, tinha sempre as portas abertas para receber as pessoas e partilhava o que tinha à mesa. Que os sabores é basicamente coisas terra a terra, não temos ketchup recolhe, ketchup guisote, frisnote, peixe frito, bolacha frita, não tem peixe, a melodia também. Farinha de pau, coisas nós também não tem rubsote, sucrinha, coisas que me dá a lembrar que tinha sempre na minha casa, que ele estava a receber pessoas sempre. Ele estava a gostar de partilhar a comida, ele estava a dizer que ele era um banco alimentar, ele estava a gostar de comprar para partilhar e também está a ter sempre comida pronta. Pessoas estavam a te servir ao longo do dia. Naquele filme que passa da Ana Sofia, te mostra isso. Ele está a brincar com a ser secretária ali nesse corredor que não te sentado, não está bem na entrada, não está a notar o nome de cada pessoa, qual era esse problema. E tinha todo tipo de problema. É um óculos que aquela pessoa está com falta, é comida para ser filho, é um que para mandar à escola me escrever, não estava a mim mesmo, está a classificar por ordem de prioridade, não estava a te chamar, estava a te falar a ela. E comida está a ter sempre, ela está a gostar de ajudar, principalmente pessoas com problemas mentais. Que venha a ser descoberto no filme que ela tinha transtorno bipolar. Na altura que tinha o diagnóstico, mas agora se ele estava de alguma forma identificar que o sofrimento que as pessoas notou, nós tínhamos data de gente ali, ai, boom, guelas, data de que as figuras de sociedade. Então já era da casa, está desgaste, está a ficar logo lá, dependendo, entendi, está já te hoje e todo, vai levar estes
disciplina, de já de casa, então sempre tive esse espírito de partilha. Segundo Janete Évora, a associação está em fase de gravação de podcast para recolha de histórias da CIS. Ela que, se estivesse viva, completaria 83 anos no dia 27 de agosto. Essa história é muito rica, tanto é que no filme vai descobrir muita coisa que nunca tinha conhecimento. Agora nós com um projeto na associação que é um podcast, né? Nós gravamos o primeiro episódio há dias, hoje nós devemos organizar aquela ordem e é justamente para colher toda a história, porque a Ana Sofia, quando ela faz esse filme, diz que ele filma nem 1% de tudo que ela... E este filme tem um limite que dá para pôr tudo, então tem muita história, tem muita coisa interessante. E também já é uma forma de dinamizar nas redes sociais. Basta manter vivo que as memórias, que histórias. Então, te acreditar que é uma coisa interessante de ser descoberta ainda. A degustação ele é acompanhada por musiquinhas de Yannick Oliveira, que é o repertório de passar, claro, musiquinhas de CIS. Tem Esperança e Risada, que é uma música que ela diz que ela não é compositora, mas que ela fazia parte de uma Fifite Offshant, que é uma música que para mim, quer dizer, nitinha, tinha coração. Te acreditar que está a ser um momento emotivo também. Nutridinho e outros vários. Então, eu convido a pessoa já vai, não te vai filmar também, para ser um tarde agradável, no fim de tarde, onde calor a choque passou, que já é um espaço agradável, um palquinho com um momento bem intimista de partilha. Associação Cesária Évora, que realiza amanhã às 5 da tarde no Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design Canado no Mindelo, uma degustação de sabores de CIS para recordar a diva dos pés descalços, ela que, se estivesse viva, completaria 83 anos no dia 27 de agosto. 13h27. Continuamos com este jornal. O ordenamento jurídico cabo-verdiano sobre as formações profissionais está a ser revisitado, tendo em vista preparar sua revisão o mais breve possível. Quem o diz é o presidente do Instituto, Paulo Santos, falava à RCV, à margem do Fórum Internacional para celebrar os 30 anos do IFP, dedicado ao emprego e desenvolvimento de competências profissionais em Cabo Verde. Reportagem com a assinatura da Carmelita do Rosário. O IFP está a trabalhar afincadamente sobre um novo quadro legal que satisfaça o país no que concerne às formações profissionais. Paulo Santos defende a urgência de uma nova lei. Para isso, já há consultores a trabalhar sobre o documento. Neste momento, já estamos a fazer a revisão de todo o quadro legal ao nível da formação profissional. Já temos uma consultoria, através da Direção-Geral do Emprego, que já está a fazer todo o levantamento do quadro legal para vermos aonde nós podemos ajustar, mas para termos um setor que dê uma resposta cada vez mais eficiente e mais eficaz para aquilo que são, portanto, as necessidades e as oportunidades. O que se pretende, no fundo, defende o presidente do IFP, Paulo Santos, que o modelo atual, um tanto quanto obsoleto, seja adaptado às exigências internacionais a nível de formações profissionais, no formato dual, ou seja, formar os jovens dentro dos centros de formação, mas também junto às empresas. O regime dual é um regime por aprendizagem, em que o jovem não só tem formação dentro dos centros de formação, mas tem formação dentro do ambiente da empresa. É isso que é a reforma que nós temos que fazer. Trazer, portanto, mais de 60% da formação deve acontecer dentro das empresas. É por isso que hoje, no fórum, eu deixei esse desafio, portanto, ao setor privado. Coube ao vice-primeiro-ministro Olavo Correia presidir o ato de encerramento do fórum dos 30 anos do IFP, ocasião para o governante deixar claro que os desafios a nível do emprego por cá e pelo mundo fora está longe da standardização daquilo que aconteceu em tempos outros, no que toca ao mercado de trabalho. Só através da criação de empregos pela via das empresas do setor privado, grandes empresas, médias empresas, setor público, não conseguiremos hoje dar resposta às demandas no mercado de trabalho. É claro que será importante continuarmos essa caminhada, mas não será suficiente. Não sou eu a dizer, são estudos feitos sobre essa matéria. Então, qual é a alteração que estamos a ver no mercado hoje no mundo inteiro? Os jovens hoje, muitos jovens, mais do que pedir um emprego, pedem uma oportunidade para criar emprego para si e para os outros. E esta é uma nova tendência. E temos que ter instituições públicas capazes de dar resposta a essa nova demanda. O Instituto do Emprego e Formação Profissional celebra 30 anos de existência com um fórum sobre o emprego e desenvolvimento de competências profissionais em Cabo Verde. O encontro, cujo ato de encerramento coube ao vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças,
Olavo Correia. Câmara Municipal da Praia assinou hoje uma série de protocolos estimados no montante de 7.000 contos com a Fundação Infância Feliz, Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais e a Associação dos Estudantes da Universidade de Cabo Verde. Com esse montante, a Idilidade garante a bolsa alimentar dos estudantes residentes na UniCV no ano letivo 2023-24, mas também a realização pelo ISCE de um fórum sobre desenvolvimento e ainda o apoio a jovens da Fundação Infância Feliz, cujo objetivo é estudarem até o 12º ano. Cândido Fortes. A Fundação Infância Feliz coube a quantia de 500 mil escudos. Para Adélcia Pires, presidente da organização que trabalha no setor há 21 anos e anualmente recebe 200 jovens que perderam o direito a estudar no sistema normal, este apoio enquadra-se num conjunto de parcerias fundamentais, sobretudo no que toca ao 12º ano. Esse 12º ano para eles é muito sacrificado. Nós também não conseguiremos continuar a escola se não tiver um apoio financeiro, porque a parte financeira é fundamental e porque a maioria não consegue pagar nem miniscuros de propina. O governo tem financiado uma parte, eles é que fornecem os professores, por exemplo. A escola gasta mais de 5.000 contos por ano. É muito complicado se não houver essas parcerias, como a Câmara Municipal da Praia e também o governo. O presidente da Câmara Municipal da Praia admite que, no caso da Fundação Infância Feliz, terá que haver um reforço e, quanto ao ISCE, diz-se aberto a novas propostas. A Idilidade garante também o financiamento do programa da Bolsa Alimentar, destinada a apoiar estudantes residentes na Universidade de Cabo Verde para todo o ano letivo 2023-2024, mas também a realização pelo ISCE de um fórum sobre desenvolvimento e economia. No total, adianta Francisco Carvalho, o pacote ora disponibilizado chega aos 7.000 contos. Ao todo estamos a falar de cerca de 7.000 contos. Com o ISCE é um encontro para refletir sobre as questões da economia, é o segundo encontro. Estivemos agora a falar com a senhora representante no sentido de apresentar novas propostas para nós alargarmos a cooperação em relação à Associação de Estudantes da Universidade de Cabo Verde, por exemplo. Nós garantimos alimentação para os estudantes para o próximo ano letivo inteiro, com a Fundação Infância Feliz. Nós, em relação à Fundação Infância Feliz, nós ficamos sempre muito aquém daquilo que é a real necessidade da Fundação. Mas é um apoio simbólico e vamos ter que reforçar. São jovens que estão ali, correm grandes riscos de serem apanhados para entrar em determinados caminhos. Então, a senhora Presidente, Adélcia Pires, está a fazer um trabalho extraordinário ao longo de anos a lidar com esse grupo específico, a criar novos caminhos, novas oportunidades. E a nossa Câmara tem este papel de dar este sinal forte de que podem contar com a Câmara enquanto uma entidade do Estado que tem esta capacidade de fazer a ponte entre estas instituições e as necessidades da nossa sociedade praense. Câmara Municipal da Praia assina protocolos avaliados à volta de 7.000 contos para garantir bolsa alimentar dos estudantes residentes na UniCV no próximo ano letivo, a realização pelo ISCE de um fórum sobre desenvolvimento e economia e o apoio a jovens da Fundação Infância Feliz nos seus estudos até o 12º ano. É o término deste Jornal das 13, 2 páginas de atualidade internacional. O alto representante da União Europeia para Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança declarou hoje que a União Europeia não reconhece Nicolás Maduro como presidente da Venezuela até que as atas eleitorais sejam verificadas. Borrell insistiu que todos devem poder verificar qual é o resultado de uma eleição. Entretanto, isso ainda não aconteceu na Venezuela e praticamente perdemos a esperança que aconteça, reconheceu o diplomata europeu. Os 27 Estados-membros, diz aquele responsável, estão nesse momento a tentar estabelecer uma posição sobre essa matéria e, se não for estabelecida agora, diz que será anunciada no Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros na próxima semana. O alto representante da União Europeia para Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança fez estas declarações aos jornalistas em Santander por ocasião do encerramento do curso de Geopolítica que decorre na Universidade Internacional de Pelayo. A candidata presidencial Kamala Harris prometeu defender Israel e Ucrânia
apoiar os aliados e membros da NATO e garantir que os Estados Unidos têm o maior poder militar do mundo. Isto foi no seu discurso de encerramento da Convenção Nacional Democrata. Kamala criticou o que está a acontecer em Gaza, considerando a situação dos últimos 10 meses devastadora e defendendo o direito dos palestinianos a viver em paz e segurança. Assegurou que a administração está a trabalhar para acabar com esta guerra e assegurar que o povo palestiniano pode realizar o seu direito à segurança, liberdade e autodeterminação. A democrata disse que não irá tolerar ditadores, ao contrário de Donald Trump, e que vai assegurar o poder militar do país. Kamala acusou ainda Donald Trump de ser manipulável, com elogios e favores, e de nunca ser responsabilizado por aquilo que fez durante o seu mandato nos Estados Unidos, mas também com consequências a nível mundial. Já temos 13h35, vamos à reposição dos títulos. Matéria de destaque nesta tarde tem a ver com a declaração do Presidente da República, José Maria Neves, feita há instantes, que considera que tudo foi feito com máxima transparência em relação ao polémico caso salário da Primeira-Dama. José Maria Neves também reconhece que houve falhas do lado da Presidência da República, mas que o montante em causa já foi devolvido. Realça numa nódoa histórica entre órgãos de soberania, segundo as suas palavras. PICV critica a demora na marcação das eleições autárquicas. O partido acusa o governo de gerir o anúncio da data em benefício próprio para viajar aos municípios a fazer campanha a favor dos seus candidatos. Pela voz do líder do PICV, ficamos a saber que, pelo menos, o PICV vai ser ouvido já no dia 9 de setembro sobre a data das eleições autárquicas. Venezuela, União Europeia recusa reconhecer eleições até a verificação das atas eleitorais. Candidata presidencial norte-americana Kamala Harris promete defender Israel e Ucrânia, apoiar os aliados e membros da NATO e garantir que os Estados Unidos tenham o maior poder militar do mundo. Boa tarde, fique bem com a Rádio de Cabo Verde. Boa tarde, Orlando Lima, Daniel Cunha, que fizeram esta edição do Jornal da Tarde. Informações serão atualizadas aqui na Rádio de Cabo Verde às 15 horas. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.